Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa de EBD, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo Vila Brasil. Eu sou o diácono Adriano Costa e juntamente com o diácono Genilson Henrique e o auxiliar André Lira, estaremos apresentando este programa. Diácono Genilson, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, diácono Adriano. A paz do Senhor, irmão André. A paz do Senhor, diácono Adriano, e a paz do Senhor, diácono Genilson. A paz do Senhor. Muito bem, nós estamos dando prosseguimento ao estudo das lições bíblicas do primeiro trimestre de 2024, com a temática O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E hoje nós iremos estudar a lição 2, que tem como tema imagens bíblicas da Igreja. O texto áureo da nossa lição encontra-se em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade prática diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 32, e também na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Peço ao diácono Genilson que, por gentileza, faça essa leitura. Pois não, nos diz assim a leitura bíblica: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Muito obrigado. Irmão André, por favor, nos conduz em oração, iniciando o programa neste momento. Amém. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos ao teu nome, Senhor Deus. Seja conosco mais uma vez, Senhor Deus, durante a programação. Ajuda os teus filhos, Senhor Deus, que nos acompanham pela transmissão aqui do canal, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que participam para que este programa aconteça. Te apresentamos também ao pastor presidente, pastor Luiz Rios, Senhor Deus, a ele, a sua esposa, toda a sua família, assim como todo o corpo de pastores, de obreiros, Senhor Deus, aqui da tua igreja. Fica conosco, é o que nós te pedimos e assim te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, então os objetivos da nossa lição são elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. O segundo objetivo da nossa lição é pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E terceiro, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Então, são esses os objetivos que devem ser alcançados no decorrer
da lição. E desde já queremos agradecer a você, né, pela sua audiência, por estar aqui conosco, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, ou mesmo você que é aluno, né, da Escola Bíblica Dominical, está nos acompanhando, aluno de outras classes, né, não da de adulto necessariamente, e está conosco. Deus continue abençoando a sua vida ricamente, tá? Então vamos para a introdução, né? Diácono Genilson, né? Nós falamos na primeira aula, né, na primeira lição, acerca da origem da igreja, falando do termo, que significa, e agora chegamos nesta lição, que de certa forma ainda estamos falando, né, sobre o conceito de igreja, e agora falando sobre imagens, sobre símbolos da igreja. Isso mesmo. Na lição de número 1, nós tivemos a oportunidade de ver que a origem da igreja, ela tem origem em Deus, foi concretizada na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, e vimos que deu-se o início no dia de Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo. E agora, para esta segunda lição, quando nós vamos falar a respeito das imagens bíblicas da igreja, nós vamos ver as figuras que nós temos dentro da Bíblia Sagrada que apontam para a igreja, e isso também nos seus aspectos. Nós vamos ver aqui que ela vai trazer o aspecto de imagem que demonstra relacionamento, o aspecto que demonstra também a função e a habitação. E aí nós vamos ter a oportunidade de aprofundar mais um pouco, até porque nas próximas lições nós vamos abordar outros assuntos, né? O tema da nossa lição geral é a origem, natureza e vocação. Já tratamos sobre a origem, hoje vamos tratar sobre imagem, na próxima lição vamos falar sobre natureza. Então, assim, essa divisão é boa para nós irmos nos aprofundando aos poucos. Muito bem. Irmão André, e é muito interessante essa questão, né, de estudarmos sobre as imagens bíblicas da igreja, né, ainda no campo da introdução. É interessante porque o próprio tema, o título da nossa revista, tem logo bem na capa um símbolo, né, uma imagem, que é o corpo de Cristo, né? Sim, nós vamos hoje estudar sobre estas imagens, né, já foi apontada mais uma imagem. E vamos deixando bem claro, não são todas as imagens que nós vamos estudar, são muitas. Nós vamos estudar hoje as principais, com relação até o Diácono Genilson já até estabeleceu, né, que está na nossa lição, que são os pilares, digamos assim. Vamos ver ali primeiramente quais são as imagens, né, que vão tratar ali do relacionamento. Nós vamos dar uma olhada nas imagens que vão tratar também ali da função e também sobre a habitação de Deus. Então nós vamos hoje tratar dessas principais, né, vamos dizer assim, imagens que nós temos da representação da igreja, né, aqui como o corpo de Cristo. Muito bem. É interessante nós, a título de introdução, falarmos acerca desses recursos, né, que a Bíblia utiliza para poder falar sobre uma determinada realidade, utilizando-se de objetos, né, ou de símbolos ou de imagens. Então nós temos aqui o referente, né, que é a base, e temos o objeto, né, que é a imagem. Então, e há um ponto de ligação que é justamente a semelhança, né? E isso é muito interessante porque precisamos ter muito cuidado no estabelecimento dessas semelhanças, porque alguns acabam exagerando, buscando muitas semelhanças, né, na figura, na imagem, né, ou no símbolo, querendo enxertar coisas, né, significados que o texto não está dizendo. Então a gente vai procurar esses pontos de semelhança dentro do texto sagrado, né, vendo essa correlação entre, no caso que nós estamos vendo aqui, a igreja que está sendo representada, né, através de símbolos que aqui nós iremos estudar no decorrer da lição, como sendo a noiva, a esposa, o rebanho, a geração, nação, sacerdócio, casa, santuário, enfim, todos esses, né, são símbolos que retratam a igreja. Inclusive na capa tem o corpo, né, o corpo
de Cristo. E, irmão André, o primeiro tema, o primeiro tópico é justamente sobre imagens que descrevem um relacionamento. Como o diácono Genilson bem pontuou, cada tópico vai enfatizar algo, né? Então, vai agrupar as imagens. O primeiro tópico, imagens que falam do relacionamento; o segundo tópico, imagens que falam de função; e o terceiro tópico, imagens que falam de habitação, né? Então, dentro deste primeiro tópico, iremos falar sobre imagens que descrevem um relacionamento. E logo nós vemos, né, tanto no primeiro subtópico quanto no segundo, a noiva e a esposa de Cristo, né? E a igreja sendo retratada através dessas duas imagens. São duas imagens poderosas e nós vamos nos restringir àquilo que a imagem quer representar, né? Não fugindo daquilo que a imagem que os escritores bíblicos quiseram nos mostrar ali através da imagem da noiva, e também aqui também a imagem da esposa. E também temos ainda de relacionamento, tratando sobre imagens bíblicas de relacionamento, também temos aqui a igreja como o rebanho de Deus. E aqui, tratando sobre a noiva de Cristo, cada imagem, ela quer, né, nós vamos tratar sobre as imagens, cada imagem, ela quer trazer uma característica, ela quer mostrar algo, não é à toa que essas imagens precisam ser estudadas. Com relação à noiva de Cristo, qual é o texto que a gente pode trazer aqui para embasar que, de fato, essa imagem é bíblica, né, porque nós estamos tratando ali sobre imagens bíblicas. A gente pode trazer o texto de 2 Coríntios 11:2, que assim nos diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então aqui está falando de uma virgem pura aguardando, no caso, o seu marido. Então está apontando aqui como a igreja, como a noiva espera pelo seu esposo, e ela é tratada como uma virgem pura. E aí a gente precisa dar uma olhada porque o motivo dessa figura que Paulo nos mostra ali como uma virgem pura, né, com a noiva que espera pelo seu esposo. E aí a gente vai ver que uma virgem que espera, na verdade, pelo seu esposo, essa imagem ela aponta ali para uma noiva que está aguardando, né? Quem que ela aguarda? É o noivo. E essa é uma das imagens muito fortes ali também, assim como outros que a gente vai estar estudando. A igreja, ela é a representação da igreja como aquela que espera pelo seu esposo, ou seja, nós, igreja do Senhor, estamos no aguardo do noivo, mas existe uma forma em que esta noiva, ela espera, e aí é interessante que esta noiva, ela é uma noiva virgem, então não é uma noiva maculada, não é uma noiva, qualquer noiva, é uma noiva que está se guardando pela espera do seu esposo, a saber, o nosso Senhor e Jesus Cristo. E é mais interessante porque Paulo diz assim, que ela é uma virgem que aguarda pelo esposo, pelo marido, Cristo, mas ela é uma virgem pura. É isso que o texto diz, é uma virgem pura. Existem virgens que vão esperar, vamos dizer assim, noivas, que vão aguardar pelo seu marido, mas eu preciso também observar como a igreja deve esperar pelo seu marido, como que a igreja está esperando pelo noivo. E aí a gente vai observar que não é somente ela ser virgem, no caso, mas é por causa dela, existe uma pureza também na forma como ela espera. A imagem de uma virgem pura aponta para como ela espera, ela não se corrompe com nada, ela não somente guarda a sua virgindade, mas a gente pode observar que é como uma noiva que não dá chance para nenhum outro, é uma noiva que realmente está se conservando para o seu esposo. Então é uma forma de honrar, até se a gente for observar essa noiva à espera aqui do seu esposo, mostrando a sua fidelidade. E a outra figura que nós temos, que ela é similar, né, a ideia aqui da noiva de Cristo, a noiva que espera pelo seu esposo. A outra imagem que nós temos, que é aqui o subtópico 2, né, que é a esposa de Cristo. Então a gente dá a ideia, né, de que essa esposa ela já contraiu o matrimônio, então assim, ela é esposa de Cristo. E o que a gente pode extrair, qual é o texto que a gente pode embasar para mostrar que a igreja ela é a esposa de Cristo? Se encontra em Efésios capítulo 5, verso 25 e 26, e assim nos diz: vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela
palavra. Então, aqui vamos ver que, assim como é destacada a pureza da noiva ali, aguardando o seu futuro esposo, e agora aqui nós temos a figura da esposa, que ela está destacando a sua pureza também, assim como a noiva, certo? E aqui nós vamos observar que Cristo se entrega, assim como Cristo se entregou pela igreja, nós vamos observar que os maridos devem também, ter essa entrega ali pela sua esposa. Observa o texto de Efésios 5, 25, 26, ele destacando um dos pontos, ele diz: se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, mostrando mais uma vez que a esposa agora, no caso, ela é uma esposa pura, é uma esposa lavada. E o que lavou a esposa? A igreja de Deus, a palavra, a própria palavra, ela foi lavada, como o texto diz, purificando, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, nós como igreja do Senhor, como que nós fomos lavados, como que nós fomos santificados, nós vamos observar que a entrega do nosso Senhor ali na cruz é para que Ele tenha uma igreja que não seja uma igreja suja, que não seja uma igreja contaminada, mas pelo contrário, uma igreja santa, uma igreja lavada pela palavra, que nos dá a ideia ali de obediência, que ela obedece ao seu Senhor. E é interessante porque ainda no texto de Efésios diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou, como Cristo se entregou ali pela igreja, pela sua esposa. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser também o parâmetro ali para o relacionamento de todos os casais cristãos, e é uma imagem poderosa, quando a gente vai observar o Senhor Jesus Cristo, o texto nos mostrando que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entrega por ela. E aí vem um paralelo, vem mostrar ali um parâmetro. Esta é a forma que os maridos devem também amar a sua esposa ali com amor sacrificial. Só que assim, não é somente, tem tantos mandamentos ali para o marido, mas também tem ali os mandamentos, vamos dizer assim, as recomendações para as suas companheiras, para as esposas. Quanto ao marido, o texto é este mesmo, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, Efésios 5, 25. E aí, quanto às esposas, também nós temos o texto de Efésios 5, 22, continuando o texto, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, assim como nós temos mandamentos ali com relação ao marido, nós temos um mandamento aqui para as esposas, assim como uma ordem para eles amarem os esposos, amarem suas esposas, as esposas devem se sujeitar aos seus esposos de acordo com os parâmetros bíblicos. Muito bem, interessante, irmão André, que no Antigo Testamento também fala-se de relacionamento de Deus com o seu povo, no caso Israel, e lá Israel é retratado como esposa do Senhor. Isaías 54, 5 diz: porque o teu Criador é o teu marido. E a questão desse relacionamento é tão importante, que seja puro, que haja zelo, onde o Senhor vai, através dos profetas, vai condenar a questão de Israel se desviar do Senhor, comparando a uma infidelidade conjugal, E é interessante porque indo para o Novo Testamento, temos a igreja, tanto sendo representada através da imagem da noiva, quanto também da esposa, e ambas as imagens, fala-se dessa questão da pureza, da noiva, por exemplo, é paternós, que é a virgem pura, que não teve relação, e é interessante porque é paternós ragnos, que é virgem, é pura. Então enfatiza essa questão da pureza. E quero só aqui ler rapidinho, antes que o Genilson dê continuidade, falando sobre o rebanho de Deus. Só citar aqui do casamento, que haverá nos ares, o noivo vem para arrebatar a esposa e haverá o casamento. O Apocalipse 19, 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, a festa de casamento, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E essa é a nossa esperança, irmão Genilson. E há
outra imagem, né, que o texto bíblico traz, representando a igreja como sendo rebanho, né? E não é qualquer rebanho, é o rebanho de Deus. Muito interessante, né? Uma vez, como disse aqui o nosso irmão André, e falou também aqui o diácono Adriano sobre a noiva e a esposa, né? Nós vemos também essa questão dos níveis de relacionamento, né? Porque o nível de relacionamento de uma noiva com o seu noivo é um, mas o nível de relacionamento de uma esposa com o seu esposo é outro, é um relacionamento mais profundo, mais íntimo. E a gente observa que Deus quer isso para nós, né? Esse texto que o diácono Adriano leu é lindo, né? Quando fala ali já da consumação, onde a igreja vai se encontrar com o seu noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por fim acontecer o casamento. Enquanto isso não acontece, né, nós ainda vemos aqui uma outra imagem, que é a igreja como rebanho de Deus. Como nós vimos aqui no começo da lição, são figuras que apontam para relacionamento, função e habitação. Nós vemos que noiva aponta para relacionamento, esposa aponta para relacionamento e rebanho também aponta para relacionamento. Por quê? Nós vamos ver que dentro da Bíblia Sagrada nós temos vários exemplos de pastores cuidando de rebanho. E Deus vai se apresentar como sendo o pastor do seu povo, que é o povo de Israel. E dentro da Bíblia Sagrada, agora em um Novo Testamento, nós vamos ver tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro apontando para a igreja e dizendo: olha, essa igreja é um rebanho de Deus, ou seja, o Senhor Deus é o pastor que cuida da sua igreja, que cuida do seu rebanho. Nós temos até aqui a imagem ao fundo, enquanto nós vamos estudar mais profundamente, nós observamos que a ovelha ela precisa ser muito bem cuidada para que ela possa se manter viva, né? E nós vamos aqui para alguns textos, como por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo de número 28, o apóstolo Paulo, quando ele está em Mileto, a Bíblia diz que ele chama os presbíteros da igreja, e no versículo de número 28, ele fala para esses presbíteros, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então o apóstolo Paulo, ele está saindo dali, mas ele passa a responsabilidade, né? Ou então reitera que a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus é desses presbíteros. E ele diz: olha, esse rebanho é a igreja de Deus e Deus foi quem deu vocês para cuidar dessa igreja. Quando nós olhamos o apóstolo Pedro falando a respeito desse mesmo assunto e fazendo a comparação da igreja como um rebanho de Deus, em sua primeira carta, no capítulo de número 5, nos versículos, a partir do versículo 1, ele diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então, o apóstolo Pedro, ele mostra que a igreja deve ser cuidada pelos presbíteros, que no caso são os próprios pastores que estão ali, e devem ser bem cuidadas. Aqui, ele ainda vai um pouquinho mais profundo e ele diz como o pastor não deve cuidar da igreja. E aí ele diz aqui que ele não deve não deve fazer isso por obrigação, não deve fazer isso por ganância, por interesse, não, mas fazer de boa vontade. Aí, para a gente fechar, o versículo de número 4, ele diz: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. E aí o apóstolo Pedro, ele fecha aqui com chave de ouro, quando ele usa essa expressão, querendo dizer o seguinte: olha, o sumo pastor que cuida da sua igreja,
colocou vocês, pastores, para cuidar temporariamente da igreja aqui na terra, mas na verdade quem cuida é Ele. Ele cuida da igreja que estão aos cuidados de vocês, mas Ele cuida de vocês também, porque vocês são pastores da igreja, mas Ele é o pastor de vocês e de toda a igreja. E Ele diz: olha, o sumo pastor, quando ele se apresentar, ele vai recompensar vocês pelo trabalho de cuidar da igreja aqui. Então é uma coisa gloriosa. É gloriosa a imagem da igreja como noiva, é gloriosa a imagem da igreja como esposa, e é gloriosa a imagem da igreja também como rebanho de Deus. É interessante como é forte esse relacionamento, né, do pastor com o rebanho, com as ovelhas. Não tem como não lembrar do salmista, né, quando diz: o Senhor é o meu pastor, pronto, nada me faltará, ou de nada terei falta. Ele me sustenta, tudo que eu preciso, né, Ele vai me sustentar, vai me ajudar, vai me proteger, Ele cuida de mim. Então, assim, é algo impressionante, é um relacionamento de fato muito forte. E Diácono Genilson, o tópico 2, agora o comentarista, ele trata sobre as imagens, sobre imagens que descrevem função. E o primeiro subtópico, né, com base agora no que o apóstolo Pedro fala, né, ou ainda, né, sobre o que o apóstolo Pedro fala, porque agora há pouco falamos, né, foi utilizar o texto do apóstolo Pedro para falar de rebanho, né, da imagem de rebanho. E agora, ainda falando sobre o apóstolo Pedro, agora iremos falar sobre a igreja sendo retratado como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Isso. Aqui é interessante porque a gente falou na primeira parte sobre o relacionamento, né? Agora a gente vai pegar a mesma igreja e vamos ver os aspectos da igreja, a imagem da igreja que aponta para a função. E aqui nós vemos geração eleita. Nós vimos na aula passada que Deus, através de Israel, tinha o propósito de alcançar todas as nações. Israel, infelizmente, falhou na sua missão e o Senhor, então chegou o tempo, né? Porque já estava nos planos de Deus, dos gentios entrarem, e aí nós entramos, estamos aqui, graças a Deus, e nós temos a concretização, a fundação da igreja, depois do derramamento do Espírito Santo. E aí o que acontece? O apóstolo Pedro, quando vai se referir à igreja, ele vai explicar dizendo: olha, assim como Deus, lá no Antigo Testamento, que chamou Israel, que cuidou de Israel, que trabalhou em favor de Israel, agora Ele ampliou esse cuidado, esse amor, essa dedicação, porque não é só mais um povo, não é somente mais um povo pequeno, mas é todo o povo, todos aqueles que quiserem fazer parte, basta entregarem a sua vida a Jesus, que vão fazer parte. E ele diz então: vós sois a geração eleita. Quando ele fala aqui a respeito de geração eleita, está falando aqui a respeito também de raça. Ele vai colocar aqui. E eu gostaria de ler um texto para complementar esse pensamento do apóstolo Pedro. Inclusive foi um texto que nós lemos na aula passada, que é Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9, quando João ele recebe a revelação aqui do Apocalipse, e quando ele olha para o Cordeiro, ele diz o seguinte, olha, Apocalipse 5:9, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. João está dizendo que Jesus, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, comprou todas as pessoas, de toda nação, língua, raça, e fez de todo esse povo agora, essa geração eleita. Esses que agora vão fazer parte de quê? Vão fazer parte da salvação conquistada por ele lá na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos a imagem da geração eleita, vai apontar para esses que
já aceitaram pela fé o sacrifício de Cristo, receberam perdão dos seus pecados e agora têm direito a essa salvação oferecida por Jesus. Ele continua dizendo: vós agora sois sacerdócio real, né? E aqui, quando ele fala que é sacerdócio real, o mesmo texto de Apocalipse 5:9, vai dizer o quê? Vai fazer uma correlação, porque na antiga aliança, no antigo pacto, o Senhor lhe separou uma tribo específica para ministrar diante do Senhor, no caso lá no tabernáculo. E essa tribo foi a tribo de Levi, né? Foi a família de Arão, e era sucessivamente, né? Somente aquela tribo poderia então ser sacerdote, ser sumo sacerdote, ministrar, trabalhar no tabernáculo, trabalhar diante de Deus. Mas o Senhor diz que agora, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue e ele compra a todos, quando ele compra, ele diz: olha, essa geração eleita, esses que eu comprei, todos agora podem ser sacerdotes, ou seja, todos podem entrar na minha presença, todos podem orar diante de mim, todos podem trabalhar para mim. Então ele faz essa comparação. Na antiga aliança era somente uma família, somente uma tribo. Agora todos esses que aceitaram o sacrifício de Cristo foram feitos sacerdotes e podem desenvolver esse relacionamento com o Senhor. E por fim, ele fala também nação santa e povo adquirido, né? Ele, quando vai falar a respeito aqui dessa nação, vai dizer: olha, não é qualquer povo, não é qualquer nação, mas é uma nação santa, é um povo que eu adquiri para viver em santidade, para demonstrar aquilo que eu sou para eles, e eu mostro isso através do meu relacionamento. É como se Deus estivesse falando dessa forma, e através desse relacionamento com Deus, esse povo e essa geração eleita, eles vão viver uma vida de santidade, Diácono Adriano, irmão André, que vai atrair as outras pessoas para conhecer esse Deus maravilhoso também, que fez de nós, né, como nós lemos aqui no textuário. O textuário é interessante porque diz assim: nós nem éramos povo, mas agora nós somos povo, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, através dessa obra maravilhosa de Cristo, que nos fez participantes desse corpo místico dele, que é a igreja. Maravilhoso, né? E Diácono Genilson, e por isso o apóstolo Pedro, né, ele fecha esse versículo, né, dizendo: para que anuncieis, né? Qual é a finalidade, qual é a função? É para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. E irmão André, dando continuidade a essas imagens que retratam a função da igreja, agora o comentarista vai tratar sobre o corpo de Cristo, uma nova imagem, né, dentro desse estudo, né, sobre a igreja. Sim, e aí como nós estamos tratando sobre as imagens, agora no aspecto de função, já foi visto, né, a função ali como geração eleita, a função como sacerdócio real, como povo adquirido, nação santa, e agora outra função da igreja, como corpo de Cristo. Então, a responsabilidade, primeiramente, a gente percebe que são várias imagens, e cada uma dessas imagens ela vai priorizar, digamos assim, ela vai focar em um aspecto ali, em algo que ela quer apontar. Ela tem uma finalidade, ela tem um propósito último, digamos assim. E aqui, como nós vamos ver a igreja como o corpo de Cristo, nós vamos observar que nós temos esse texto, né, muito bem trabalhado por Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 12. Então, a imagem, vamos dizer assim, a imagem do corpo de Cristo é a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Isto é tratado nas Escrituras de forma bem clara. A igreja, ela é o corpo de Cristo, é a extensão, digamos, ali de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. É isso? Então, como corpo, nós vamos ver que o corpo ele é vivo, e a igreja ela deve ser viva, né? A igreja ela não é apenas templo. Alguns têm uma concepção um pouco mais restrita: a igreja é um lugar, a igreja são paredes, a igreja é isso. Não.
nós estamos falando aqui da igreja não apenas como uma organização, não apenas no seu aspecto físico, nós estamos falando aqui sobre a igreja como um organismo. E então, essa mesma igreja, que ela é viva, de que ela é composta então, né? O que é, aí nós precisamos definir o que é a igreja nesse aspecto, como uma organização, como um ser vivo, vamos dizer assim, um organismo vivo. E aí nós vamos observar que estes organismos, esses membros, que é a melhor expressão colocada, que é o que o texto bíblico de 1 Coríntios nos mostra, os membros. Quem são esses membros? São todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E aí nós temos os aspectos, né, que apontam aqui do corpo de Cristo, tem as suas finalidades. E quais são elas, né? A imagem da igreja como corpo de Cristo, ela tem uma finalidade: retratar a harmonia e a unidade que há no corpo. Então, e aqui é um dos pontos, aqui é um dos propósitos, mostrar essa harmonia. Por que precisa ter essa harmonia? Essa harmonia para que o corpo funcione bem. A gente pode trazer o texto de 1 Coríntios 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então nós vamos observar que a igreja, ela é sim o corpo de Cristo e precisa estar em harmonia. Então nós somos membros do corpo de Cristo em particular, e todos os membros eles cooperam para o bom funcionamento do corpo. Eles precisam contribuir, eles precisam ter uma função. Um membro, né, que ele não tem uma utilidade, ele não tem uma função, é um membro estranho dentro de um corpo, porque todo membro no corpo ele precisa trabalhar, ele precisa executar algo, ele tem uma função que é típica dele. E aí nós temos a necessidade de uns para com os outros. Nós temos esse texto, né, falando sobre a necessidade e sobre os membros sendo necessários no corpo e a sua diversidade de funções de cada membro, não conflitando com a do outro membro, bem trabalhado também. Gostaria de trazer o texto de 1 Coríntios 12, os versículos 21 e 22, que diz: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então mostra aqui, nesta figura do corpo, como nós devemos, como igreja do Senhor, o nosso relacionamento ali entre os nossos irmãos. Então todos são necessários. Nós temos muitos irmãos que se sentem muito inferiorizados, eu não tenho uma capacidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e se sentem muito desprezados até. E a igreja não, a igreja é um lugar que ela deve abraçar e acolher e dar espaço muitas vezes, né, e conseguir ver ali onde, porque a igreja, todos nós somos membros desse corpo, então o membro ele vai se sentir útil em algum lugar. Nós precisamos fazer com que funcione bem. Um membro, ele não pode ser um membro mais orgulhoso, né? Eu sou, digamos, né, eu sou mão, eu tenho uma função ali mais tátil, eu sempre precisam de mim muito mais do que quem sabe um outro membro. E na verdade no corpo todos precisam estar harmônicos, unidos e cooperando para que funcione bem. Então este é um dos pontos aqui da finalidade, um dos pontos, né, que vão mostrar que nós somos o corpo de Cristo, e nós como corpo, o texto também de Coríntios vai dizer bem claro, Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça ali da igreja. Então nós temos um Senhor, nós temos um líder maior, que é o sumo pastor, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante essa questão, irmão André, porque assim o corpo, né, pode acabar levando essa figura, se alguém não se atentar, a pessoa pode acabar entrando em detalhes que o texto não está falando, buscando semelhanças, né? Por exemplo, há pessoas que vão comentar, né, livros que falam e vão entrar em detalhes em células, DNA, osso, pele e outros detalhes, mas o texto está falando de quê? Né? Como o irmão André falou e está na lição, de harmonia, de unidade, de cooperação. É isso que o texto fala, não é? Quando há
quando mostra esta semelhança e apresenta o corpo como figura, é que se um membro sofre, todos os outros sofrem, que está em harmonia com Romanos 12:15, né? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, é isso que o texto diz, né? E é muito significativo, Diácono Genilson, o irmão André, quando o texto fala acerca o comentarista fala de imagens que descrevem a função da igreja. Irmão André, dando continuidade aí no tópico 3, o comentarista vai falar agora sobre imagens que descrevem habitação, né? Irmão André, Diácono Genilson, né? Vou passar para o Diácono Genilson, né? Essa parte aqui. Diácono Genilson, nesse tópico aqui o comentarista vai falar sobre imagens que descrevem habitação, santuário de Deus. O que é que o texto sagrado diz quando compara a igreja com o santuário de Deus? Muito bem. Acredito que a gente chegou numa fase que vai retratar também aquilo que nós falamos aqui ainda na primeira lição, quando nós falamos aqui a respeito do novo nascimento, quando nós falamos ali do batismo do Espírito Santo, né, que é realizado, que é operado pelo próprio Espírito Santo, onde ele, através do processo de regeneração, ele introduz o pecador arrependido agora no corpo místico de Cristo, que é a igreja. E o que acontece? Quando nós olhamos a igreja como habitação de Deus, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele explica dizendo em 1 Coríntios 3,16, que agora o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, reforçando aquilo que o Senhor Jesus já disse em João capítulo de número 14, quando ele fala que ele viria com o Pai, com o Espírito Santo, e faria morada naqueles que o obedecessem e acreditassem nele e procurassem viver de acordo com a sua palavra. Nós vamos ver então que quando o apóstolo Paulo ele fala que agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus, ele na verdade vai chamar a atenção, né? Dizendo: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Todos aqueles que nasceram de novo agora possuem o Espírito Santo, e pelo fato do Espírito Santo agora habitar dentro de nós, esse templo aqui, que é o nosso corpo, ele precisa de igual modo ser santo. Não somente ser santo pelo fato de interno do Espírito Santo estar dentro, mas que essa santidade seja externalizada, porque aquilo que está dentro precisa vir para fora, precisa ser externalizado. Então o Espírito Santo, que é santo e que habita dentro de nós, ele nos dá essa propriedade, né, de sermos chamados agora de templo e morada do Espírito Santo de Deus, de ser esse santuário de Deus, onde o Espírito Santo do Senhor habita. E é tão interessante que Deus, ele é tão grande, né? Ele é tão maravilhoso, e ele habitar dentro de nós é algo assim quase que a gente não consegue explicar. E em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso, vai nos mostrar como sendo templo e morada do Espírito Santo de Deus, e ele vai enfatizar dizendo que nós precisamos viver uma vida de santidade, cuidar do nosso corpo, cuidar de nós, pois o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Muito bem. E Diácono Genilson, logo em seguida, né, o comentarista ele fala sobre a casa de Deus, né, uma outra figura que ele traz para retratar a igreja. Isso, exatamente. Quando ele vai falar aqui a respeito da casa de Deus, ele vai mostrar o seguinte: esses que agora, né, que não eram povo, que estavam afastados, o apóstolo Paulo vai explicar dizendo: olha, vocês que são gentios, vocês estavam perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação, distante das promessas que Deus tinha feito para vocês, mas agora não, através da cruz de Cristo, vocês foram aproximados, chegaram mais para próximo e tiveram acesso a essa salvação maravilhosa. E o que acontece?
quando nós olhamos em Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 19, ele vai mostrar aqui no capítulo de número 2 que tanto judeus quanto gentios, depois da cruz de Cristo, depois do sacrifício de Cristo, agora são iguais. Antes os gentios estavam afastados de Deus e não tinham acesso às promessas que Deus tinha feito a Israel por causa do afastamento, porque não conheciam esse Deus maravilhoso. Mas agora, depois de Cristo, eles conhecem e a cruz nivelou todo mundo. E agora, o que ele explica dizendo? Ele explica da seguinte forma, versículo 19: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está explicando e dizendo: olha, agora, através de Cristo, vocês receberam uma família, receberam não somente a salvação, todas as bênçãos, mas agora vocês fazem parte da família de Deus. Então, quando a figura aqui é a casa de Deus, vai falar a respeito dessa família, e essa família, ela vive em união, em harmonia, um procura ajudar o outro, dentre as várias características boas que nós temos dentro da família. Então, quando a figura que vai falar a respeito da casa de Deus, vai trazer esse aspecto voltado para a família. E que família é essa? Não é qualquer família, é a família de Deus, dos salvos na pessoa bendita de Jesus, que agora fazem parte dessa grande família. Glória a Deus. E irmão André, o comentarista, após falar sobre tudo isso, sobre essas imagens, sobre essas figuras, ele fala sobre o privilégio de fazer parte da igreja. Isso, nós precisamos louvar ao Senhor pelo que foi feito por nós, e nós podermos hoje ter essas imagens em nós, cada imagem que foi tratada, trazendo ali o seu aspecto, seja no aspecto relacional, como já foi exposto, como no caso, noiva, esposa, ali o rebanho de Deus, seja ali na função que nós temos como sacerdotes do Senhor, intercedendo uns pelos outros, e principalmente intercedendo pelos aqueles ainda que não são salvos, para que haja a salvação, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, seja como a imagem também, como função do corpo de Cristo, e aqui, como foi bem também exposto pelo diácono Genilson, aqui no aspecto de habitação de Deus. Então, tudo isto é privilégio, tudo isto é maravilhoso. O cristão pode até se parar para pensar e refletir sobre tudo aquilo que o Senhor fez e espera de nós, de acordo com as imagens bíblicas que nós expomos hoje. Isso é maravilhoso, isso é para se alegrar. Se nós pararmos para observar, eu sou rebanho de Deus, isso significa que eu tenho um pastor, alguém está cuidando de mim. Então, até a pessoa mais abandonada, o cristão tem o Senhor olhando por ela. Você é noiva, você está esperando pelos seus povos. Tem a figura da noiva que mostra o amor sacrificial de Cristo. Então, assim, nós estamos ligados no corpo, que é mais uma figura, mais uma imagem bíblica ali da igreja. Então, é privilégio fazer parte da igreja do Senhor. É um privilégio gigantesco, não por causa do que nós somos, mas por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ter a habitação que, como o próprio diácono Jesus falou, a gente tem uma dificuldade de entender como o Espírito habita em nós, como Deus habita em nós. É maravilhoso, isso é gigantesco, isso é excelso. Às vezes a gente não para imaginar, mas quando nós paramos para refletir, o Senhor está esperando muito de nós, porque as imagens são poderosas e cada uma delas aqui tratada, isso é para que nós possamos nos voltar e trabalhar e cumprir estas imagens em nossas vidas, porque nós somos, e glorificamos ao Senhor por isso, nós somos a igreja de Deus, e essas imagens precisam corresponder ali a cada um de nós. Amém, graças a Deus. Diácono Genilson, suas considerações finais acerca deste assunto tão rico, São tantas imagens que a gente fosse se deter para falar bem aprofundar, se aprofundar em cada uma delas, certamente tomaríamos bastante tempo, mas seria enriquecedor. Isso, e assim a gente deixa o nosso convite para todos os professores e alunos fazendo exatamente isso,
e buscar um pouco mais a fundo a respeito de cada uma dessas imagens, que aí muito mais coisas vão encontrar além daquilo que nós falamos aqui. E muito embora nós estejamos tão somente tratando da igreja, né? Alguém pode pensar, não, eu não tenho como evangelizar através disso. Muito pelo contrário, aqui você tem todas as possibilidades para sim evangelizar. Como falou aqui o nosso irmão André, acabou de falar a respeito de que a pessoa, ela se identifica com tudo isso. Por exemplo, quando nós vemos tratando a respeito da família de Deus, quantas pessoas desprezadas, quantas pessoas que estão nesse momento nas ruas, abandonados pela família, e aí você chega para pregar dizendo que agora, muito embora ele não tenha nenhuma família, tenha perdido alguma coisa, agora ele pode fazer parte da família de Deus. Quantas pessoas traumatizadas, né, não tiveram uma boa infância, os pais maltratados, né, o pai, a mãe, e aí nós vamos apresentar esta família e nós vamos apresentar Deus como um pai amoroso, né? Muitas pessoas que são traumatizadas em relação a essa questão da criação, quando veem a figura de Deus como pai, tem a tendência de rejeitar, porque não, eu não quero nada que me relembre o pai que eu tive, ou a mãe que eu tive, qualquer coisa do tipo. Não, nós precisamos ver que os exemplos que a Bíblia traz são exemplos na sua pureza, na sua essência, de como de fato Deus idealizou tudo isso. E a família, ela foi idealizada por Deus. Por isso tem a figura aqui tão linda, tão bela, para que nós possamos então mostrar para todas as pessoas que é maravilhoso fazer parte da família de Deus, além de todas essas figuras que nós temos aqui. Amém. Irmão André, suas considerações finais. Sim, de acordo com as imagens bíblicas, ali trazendo pelos tópicos, né, do relacionamento, então é muito positivo, porque nós temos um relacionamento, vimos que nós temos um relacionamento com Deus. Nós vamos observar que pela função o Senhor espera um exercício dessas funções em nós, e nós vamos observar que dá certo porque nós somos, né, o terceiro tópico ali, nós somos a habitação de Deus. Então está tudo bem equilibrado, está tudo bem preparado. Então vamos cumprir as imagens que o Senhor tão bem retratou para conosco e vamos nos alegrar, vamos meditar. É interessante até para o professor ver qual é a imagem que mais agrada a determinado aluno. O que tiver ali machucado, pode ser que ele se identifique ali muito mais como esposa, que vai tratar do amor. Aquele que se sente, né, inútil, digamos assim, não é inútil, porque precisamos, pode ser que ele se identifique ali mais como o corpo, né, um membro mais fraco, e aí pessoa, tratando isso, mostrando onde é que você se sente, qual é a imagem que lhe chama mais a atenção. Isso conforta, isso alegra, fortalecer essa imagem ali na nossa, inculcar, né, na mente dos nossos alunos, porque elas são poderosas para a nossa edificação. Amém, graças a Deus. Então, aqui nós concluímos o estudo desta lição tão rica, né, e tão importante para nós, e que venhamos valorizar cada vez mais, né, em fazermos parte e sermos, né, fazermos parte da igreja do Senhor Jesus, fazermos parte do corpo de Cristo. Então, assim nós encerramos este segundo estudo, nesta segunda aula, esta segunda lição, e já nos preparando para o próximo encontro, na lição 3, onde estudaremos sobre a natureza da igreja. Nós iremos orar neste momento. Quero pedir ao diácono Genilson para que ore, por gentileza. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos neste momento te agradecer por este estudo, ó Pai, desta lição da Escola Bíblica Dominical, esta lição tão importante, meu Senhor, que vem falar a respeito das imagens da igreja dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Meu Deus, que cada ouvinte, meu Senhor, desta programação possa se identificar e se encontrar, ó Deus, através do estudo desta lição, meu Senhor, ó Pai, e assim como foi falado aqui durante a programação, meu Senhor, à medida que as pessoas vão se identificando, vão se aproximando mais da pessoa bendita de Jesus. Ó Pai, abençoa cada professor, abençoa cada aluno,
abençoa cada pessoa que vai ter contato com esta programação, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, assim como nós estudamos aqui nesta lição, trabalhe, meu Senhor, na vida de cada um, proporcionando, meu Senhor, transformação de vida, e que todos aqueles que ainda não fazem parte da Igreja de Cristo, ó Pai, ao ouvir esta programação, ó Deus, ao receber este estudo, ó Pai, possam ser convencidas pelo Espírito Santo, ó Pai, e assim entregarem a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua, meu Deus, te pedimos, abençoando toda esta programação, abençoando o nosso pastor presidente, pastor Luiz Rios dos Santos, ó Pai, ó Deus, continua ajudando o teu servo, para que nós possamos continuar aqui, fazendo esta programação para a edificação de vidas. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia, do decorrer deste programa, e até a próxima lição, até o próximo programa, onde estudaremos a lição 3, a natureza da igreja, com o favor de Deus. Até a próxima, a paz do Senhor Jesus.